Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras de Química e hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o querido Augusto Kikuchi. Você vai falar, mas eu conheço esse cara. Sim, eu já entrevistei no primeiro podcast, mas hoje a gente vai detalhar um pouco do quê? Do personagem Anta. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, principalmente o pessoal que ama educação e adora fazer desenhos, adora estudar, porque o que o Brasil precisa é disso, né? Então, Augusto, seja super bem-vindo, não tenha pressa, vamos conversar aqui na boa, porque esses alunos merecem e os outros também, os que não são alunos também merecem, para conhecer um pouquinho dessa parte lúdica do personagem Anta. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, para mim é uma satisfação enorme estar aqui de novo, uma honra, né, ter participado do primeiro episódio do seu podcast e agora estar aqui de novo para poder falar do nosso querido amigo Anta, né? Nosso querido amigo verde, eterno vestibulando que está aí tentando já há muitos anos, né? E tá lembrando, né, para todos aí que esse nome Anta não é no sentido pejorativo de xingar o personagem, não é isso não. É o Anta da riqueza da gente saber que nós temos tantas deficiências que têm que ser superadas durante a vida e ele tenta, dentro do seu mundo, né, de uma forma bem lúdica, bem carinhosa, tirar as dúvidas. Muitas vezes ele não tira as dúvidas, ele não consegue, mas ele está tentando sempre, né, superar os obstáculos, que é o que a gente precisa nessa vida, né, Augusto? Exatamente, né? A gente não sabe de tudo. Tem coisas que a gente pode saber muito, mas em outras a gente pode ser completamente ignorante naquele assunto, não saber nada. E lembrando que ignorância não quer dizer burrice, não tem nada a ver, hein? Ignorante é o cara não sabe o assunto. Aí depende da chance que ele teve de aprender e às vezes teve até chance e não aproveitou, né? Exatamente. Isso que a gente precisa passar para os alunos, a importância de aproveitar as oportunidades, né? E a maneira de construir o Anta, Augusto, vamos falar um pouquinho de como eu conheci, mesmo que você já tinha dito isso no outro podcast, sim. Porque o pessoal que está assistindo quer saber, né? Uhum. Nós nos conhecemos, você foi meu aluno em que ano, você lembra? Eu fui em 2002. 2002. Né? Na verdade, a gente se conheceu na editora do Positivo. Eu trabalhava lá também como coordenador de Química. Isso, e acho que você estava tendo algum problema com o desenhista anterior, ele foi para show de rock, o Ulisses, ele viajou. Sim. E aí eu fiquei dependendo, porque tem o conteúdo, né, da história, da química, sim. Toda essa parte lúdica, e faltou o desenhista para dar suporte, né, para enriquecer o trabalho. Exatamente. Isso em 2002. Isso foi um pouco antes, acho que foi 2000 ali. Tá, 2000, 2001. 2001. Passa rápido, né? Sim, sim. Né? Foi ali que a gente se conheceu, né? São mais de 20 anos de amizade, né? E ali a gente começou, né? Comecei a desenhar o Anta, apresentei algumas propostas de desenho para você, tirei o bigode do Anta. Tirou o bigode do Anta, gente. Olha, eu fazendo o máximo para o Anta ficar parecido, mas ele não sabia disso. Né? E aí você falou, pô, vamos tirar o bigode. Daí eu tirei, daí eu entendi, não, o Anta tem que manter o bigode porque o Giba tem o bigode também, né? Tem que ter um elo, né? Tem que ter, exatamente. E a gente com o tempo a gente foi tentando aprimorar o desenho, né? Deixando ele mais agradável visualmente. E mais sofisticado, porque o Anta no início era bem... Parecia, como é que chama o Bicker Rods? Como é que chama lá? O Beavis and Butthead, né? Que era um desenho que passava... Tudo fininho, assim, né? Um bracinho, uma perninha. E era um traço mais tremido. Um traço mais tremido. E o Anta a gente tentou deixar ele mais... Como é que eu vou dizer? Um desenho mais acessível, né? Para os adolescentes, para as meninas. E muita gente pensa, eu vou até tirar um pouquinho a luvinha do Anta, que fala assim, mas ele não parece o bicho Anta, ele não é o bicho Anta. É o Anta na parte de ir atrás das dúvidas, ele não sabe, então ele é um Anta naquele assunto, mas ele pergunta. E eu fiz também, porque eu amo os cães, amo cachorro, cavalo, gato, eu adoro animais. E eu fiz o Anta assim, parecendo um lobinho, né, Augusto? Sim, sim. Parece um lobinho. E o dedinho dele, esse dedinho que aqui tá, a mão dele está bem maior, né? É para ir atrás da dúvida. Ir atrás da dúvida. Então ele faz a pergunta que realmente vai dissipar a dúvida, né? Sim. Isso é uma das coisas mais importantes na vida do estudante, e não só do estudante, de quem está curtindo a vida e precisa tirar as dúvidas em vários ramos, né? Exatamente. E você pescou exatamente isso do lance do personagem. Tem o bigode que eu coloquei, né? Sim. Que a gente colocou, você fez o desenho. E o boneco também ele que estilizou.
Então, Sim. voltando ao 2002 aí. Sim, e aí você sempre falou justamente que teria que realçar a mão dele, né? E aí, porque a mão dele é uma espécie de marca registrada, né? Sim. Você distribuía a mãozinha para os alunos lá, para usar nas super revisões que tinha no cursinho. Então era algo... Na parte musical também, né? Exatamente. Brincar. E, aliás, eu já tive quase... Está perto, eu preciso mensurar novamente. 1 milhão de alunos. Exatamente. Né? É muita gente, é muita gente. E o ANTA sempre participando da minha vida, dando essa sustentação lúdica, porque meu estilo de aula, né, Augusto, para não ficar muito maçante, eu tento intercalar com o personagem do ANTA, com as frases, com os cartazes, com as revistas. Depois a gente vai mostrar tudo isso para vocês. Tá? Sim. Mas, Augusto, qual foi a grande dificuldade assim, que você teve de desenhar? A grande dificuldade foi no início, né? Que a gente tenta se acostumar com o personagem, do jeito, estruturar o personagem e tentar deixar de um jeito que se tornasse mais agradável visualmente, né? E o personagem tem alma, né? Porque Sim. eu acho que até o fato de você ter sido meu aluno ajudou você a incorporar qual é a alma do personagem, como assim, todo o sentimento dele, o que ele vai passar, porque o desenho passa muito isso, né? Sim, sim. Você podia dar um toque para eles, Augusto? Onde é que está a câmera dele? Está aqui, Lara, querida? Dá uma dica quando você vai desenhar, independentemente de ser o ANTA, você que é um estupendo ilustrador, como é que você faria? Como que é a primeira coisa que a pessoa pensa? Porque eu sou leigo nisso em desenho. Eu sei a caricatura e tal, mas eu não sei desenhar com a perfeição que você desenha. E muita gente pessoal mais novo também, né? Sim. Vocês que estão aí assistindo, como que você começa? Porque muita gente diz para mim o seguinte, eu adoro ler essas coisas, que a mão é uma das coisas mais difíceis de desenhar, né? Com perfeição assim. Sim. Mas assim, quando você vai estilizar o personagem, como é que... O que passa na cabeça do desenhista? Na verdade, a gente Fale para eles. a gente tenta identificar o estilo. Por exemplo, o ANTA ele já veio com um estilo premeditado, ele já era próprio, eu só adaptei com relação ao que tinha... A essência dele, feito. Né? Por exemplo, ele tem olhos estilo Garfield, né? Assim, aí a gente tenta seguir ali, mas sempre deixando de um jeito, em proporções mais agradáveis, mais fofinho, né? Como se fala. E até por isso que ele tem um apego com as crianças também, né? Exatamente, né? E com todos, porque todos nós somos um pouco crianças. Sim, né? Sim. A gente tenta deixar aqueles padrões, né, para deixar um personagem mais fofinho, mais agradável, que a gente fala que é aquele padrão disneyano, né? Vamos traduzir o disneyano. Disneyano é da Disney, né? Da Disney. Caso, né? Que Pateta, tem um monte. Justamente que a Disney tem esse padrão de humanizar, né, animais. Por exemplo, o Pateta é um cachorro, o Mickey é um rato que fala, né? O Pateta é um cachorro e o Pluto é um cachorro, mas o Pluto é um cachorro. O Pateta é um cachorro que fala. E homenageando os personagens da Disney, o Walt Disney, né? Sim. Que criou, ele falava, se você pode sonhar, você pode fazer. Alunos, lembre dessa frase. Se você pode sonhar, você pode fazer. Você tem toda uma vida pela frente que você pode focar. Seja em parte lúdica ou não, mas para ser feliz. Se você sonha, é porque você está com vontade de chegar naquilo, né, Augusto? Exatamente. Para quem gosta de desenhar, que quer seguir essa carreira, né, é sempre importante ter alguma referência, né? Você pode obter isso num curso, você pode obter isso lendo gibis. Foi assim que na minha época não tinha muitos cursos, então eu lia muito gibi. Eu gostava já desde criança, lia muita história em quadrinhos. E tinha muitos livros na época também, eu procurava ler esses livros ensinando as técnicas, tá? Mas sempre com muito esforço, assim, a gente não é um caminho simples, tá? A gente tem que treinar muito. E às vezes um olhar, assim, se você muda um lado aqui do rosto, ou baixa o olhar, os olhos, muda toda a essência do personagem, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim. Ou até fica grotesco. Né? Exatamente. Uma coisa que é suave, que é tudo meiga, e fica grotesco, né? Tem que ter a proporção certa, tem que ter a expressividade. Então a gente tem que treinar o olho, tá? O olho? O olho, treinar o olho. Nossa, olha só, gente, tá? no desenho, hein? É sempre observar, né? Um desenho de observação, tá? Porque assim,
se a gente analisar as coisas, por exemplo, que tem aqui na nossa sala, essa caneca aqui é um cilindro. E você que fez o desenho do anta aí, né? Exatamente, E assim, a gente pega, é um cilindro, tá? Esse aqui eu diria que, também o penal. estojo do anta. É um prisma, tá? São tudo formas geométricas. E a gente tem que... Tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. E a gente tem que pensar dessa forma, tridimensionalmente, para a gente, no desenho de observação, a gente pensa tridimensionalmente para poder dar volume, né, para os desenhos. Essa é a grande dificuldade, né? Porque senão sai tudo achatado, né? Exatamente, sabe? O anta perde um pouco da vida do personagem, né? Sim, sim. O anta, por exemplo, ele é um personagem, né, que ele é 3D, né, até o corpo, as mãos, né, os pés e tudo mais. Mas o rosto dele, a cabeça dele já não é tão tridimensional. Mostra para eles aí, Augusto, mais para a câmera, ó. Né? Ele já não é tão tridimensional, tá? E aí já é um outro macete de desenho, né? Eu nunca vou desenhar o anta de frente. Eu só desenho ele de perfil de um lado e de perfil de outro, até para valorizar o estilo dele. Exato. Para não descaracterizar, porque ele de frente já fica estranho, né? Então, assim, mas isso é uma coisa bem normal, é um truque de cartoon, tá? Você pega personagem, por exemplo, o Zé Carioca, Carioca, da Disney, olha aí, gente. Você só vê ele sempre de perfil, sempre de lado. Você nunca vai ver ele de frente. É raríssimo você vai ver ele de frente, entendeu? Mesmo outros personagens como Snoopy, o desenhista, o Calvin. O Calvin. Eles dificilmente vão desenhar assim tudo tridimensionalmente. Sempre tem um jeito de deixar o desenho mais agradável, sabe? Para não ficar uma coisa meio estranha assim. E quando você pensa numa pessoa, num personagem feroz, um lobo, uma coisa, o que pega mais é o olhar, que dá essa aparência de agressividade, de ai que medo, sim, monstro. Sim. Não. A boca também, né? Sim. É justamente a boca, sempre a expressividade, né? Uma expressão de raiva, algo, né? Se você já usa um preto ali para... As cores influem muito, né? Tem uma influência vital, né? Sabe? Para dar um ar mais assustador. Então tudo são tudo técnica, né? Tudo truques de Mas do desenho. ponto de vista de facilidade para o desenho, sim. É melhor assim desenhar uma história em quadrinho, que é tudo plano que você faz, ou ter que desenhar numa xícara, fazer o esquema para colocar na xícara, ou no penal, ou no dedinho do anta, ou seja, até a camiseta dele você fez também. Não, com certeza, assim, é que uma história em quadrinhos é muito trabalhoso, né? Porque geralmente vão 6 quadros numa história em quadrinhos, então são 6 desenhos, né? Agora, se a gente for desenhar só uma ilustração qualquer, por exemplo, vou ilustrar essa xícara, esse desenho que eu fiz, já levei muito menos tempo, porque é só um desenho, basicamente, um desenho com 2 personagens. Eu sei que vocês vão pedir, eu sei muita gente, né, Lara, já andaram ligando aqui no estúdio para pedir para o Augusto desenhar, para mostrar como que ele faz para desenhar o anta. Então, o pessoal que gosta de desenho, eu sou apaixonado por desenho, desenho mal pra caramba, mas eu amo o meu personagem, amo todas as histórias em quadrinhos, essas coisas eu gosto também. Eu gosto, na verdade, da vida, gente. Cinema, teatro, adoro isso. E até em teatro, toda a decoração, né, que tem de fundo de palco, sim, chroma key, tudo isso. Você pode dar um exemplo aí pra gente? Tem como filmar, Lara? Você consegue fazer o esboço do rosto do anta aí? Não, consigo. Vamos dar uma força pro pessoal que quer aprender um pouquinho. E eu recebi, vocês são os queridos, viu? Pessoal, alunos aí, sempre mandam, Augusto, um desenho do anta que eles fizeram. Eu fico eternamente grato. E eu guardo todos. Até as mensagens carinhosas que vocês mandam. Eu acho isso... Às vezes o menino veio falar do irmãozinho mais novo dele, que estava meio adoecido. Sim. Que ele gosta de visualizar o anta, ele quer desenhar. Quer dizer, se a gente incentivar a coisa boa, né? Através de um personagem infantil, ele é infantil, ele vai ficar sempre assim, né? Sim, sim. Mas eu acho que o que ele passa é muita emoção e gratidão e a paixão pela vida, né? Não, com certeza. Então, né? Vamos lá, vamos ver como é que você puder falar junto da escrita. Na verdade é assim, né? A gente começa esboçando, sempre usando eu sigo mais ou menos na silhueta do anta, né?
fazendo as formas geométricas, tá? A Lara tá gostando, né, Lara? Mas é tudo, ó, um lápis muito fraquinho, até pra gente não sujar muito a folha, né? Tá? E aí tem... O Anta tem 5... Como é que se diz? 5... Tem uns 5 tufinhos aqui de cabelo, né? Parece alguém que eu conheço. Sim. Aí a gente segue mais ou menos o modelo do personagem, né? Porque tem regras, né? São 5. Você não vai fazer 6, né? Tem que ser fidedigno, né? Não pode fugir do personagem. Porque senão descaracteriza, né? Se você colocar 3 dedos desse, vai mudar a característica dele, que até está patenteada, né? Sim. Aí eu faço as orelhas, né? Aí com o tempo vou detalhando, mas é um esboço, né? Tá? E assim, eu tô seguindo as normas, né? Que tem algo que a gente chama de model sheet, né? Isso é legal falar para eles. Model sheet é algo que é muito usado na animação ou na história em quadrinhos, que é justamente para todos os desenhistas que fizerem o desenho, né, seguirem o desenho do personagem. É uma base, assim. Justamente, é um parâmetro para ficar o desenho mais ou menos igual, sabe? Todo personagem de animação, sabe, de história em quadrinhos tem. Pato Donald, todos eles têm isso aí, tá? Que serve para alguém que vai desenhar, alguém que nunca desenhou o personagem, por exemplo, ele adota esse model sheet para poder tornar justamente fazer o personagem com a cara do personagem, fazer o Pato Donald com a cara do personagem, né? Então é uma ferramenta, né, que os desenhistas têm. E é até mais fácil, né, Augusto, do que a pessoa pedir assim, desenha um tigre. Tá, mas se você souber como é o personagem, a história do tigre no quadrinho, fica bem mais fácil até para você espiritualmente assim, tentar construir, né? Sim. Porque senão você fica vendido. Você fala, pô, mas esse tigre, ele é agressivo, não é agressivo? Vai dançar, não vai dançar? Como é que é? Justamente, né? É igual o próprio Anta, né? A gente já tendo um conhecimento do personagem, né? Da personalidade dele, né? Tendo uma ideia, já fica muito mais fácil a gente fazer a caracterização dele, as expressões faciais. Tem muitas historinhas, depois a gente vai mostrar as historinhas dele, né? Sim. Que ele, quando não entende, enquanto você está desenhando, Augusto, ele fala, ó, Giba, vai mais devagar. Ou então ele comenta, tudo jogado, ninguém me explica nada, né? Sim. Às vezes quando os outros estão entendendo, ele não está, ele fala, ai, que ódio desse cara. Mas não é ódio de ódio. É que ele quer fazer igual, entendeu? Exatamente. É natural isso. E dá vida ao personagem. Sim. Né? Justamente, que é a personalidade dele, né? Ele está ali estudando para o vestibular, né? Ele oferece bolacha para fazer amigos. Isso. Naquela dificuldade toda de ser um estudante, está ali na sala de aula, então ele tem todos aqueles dilemas do aluno que vai prestar vestibular, né? As dúvidas, né? Os conflitos, as alegrias, as tristezas. E são coisas bem simples, né? Porque a alegria está presente nessas coisas simples. Sim. Eu lembro que você foi meu aluno, e você comentou comigo, porque eu fazia a voz do Anta, né? Que não tinha um personagem para desenhar na hora, nem levar o boneco. E eu acabava de dar uma explicação, por exemplo, de ΔH, variação de entalpia. Aí é natural que o professor fala, tudo bem, pessoal? Aí o Anta falaria, tudo bem, graças a Deus. E você, professor, apareça em casa, vai ter uma festa lá. Ele não percebe o contexto, entendeu? Ele foge um pouco. Ele está no mundinho dele, né? Sim. Que nem quando teve uma aula que teve problema de feriado, teve que articular uma aula no sábado, né, para compensar por causa do feriado e tal. O Positivo se preocupa muito com isso. E aí veio a moça avisar, olha, nós vamos ter o horário aí nós vamos ter aula sábado para compensar o feriado e tal, né? Mas aí vai ficar sobrecarregado, é natural, mas pelo menos você vai ter a semana livre depois de descanso, né? E o Anta não percebe muito, então tudo que é diferente do cotidiano ele fala, ai que bom, ai que bom. Só que não é que é bom, mas ele não está entendendo, porque está mudando o contexto, entendeu? Ele acha que é uma coisa boa, dentro do seu mundinho, entendeu? Ele é bem aquele ingênuo, né? Aquele que não vê a maldade nas coisas e
E ao mesmo tempo atrapalhado, né? E bem atrapalhado, né? Sim. E tá pegando bem o lápis aí? Dá para ver legal, Augusto? Na verdade, assim, eu fiz um esboço inicial primeiro, né? Uhum. Aí agora eu vou começar a reforçar o lápis. Se quiser fechar com caneta, pode também ou não? Não é melhor o lápis, né? Não, na verdade, assim, eu vou fazer o desenho dele, que é só o esboço inicial. Aí Sim. depois eu vou começar a refinar o lápis. Sim. Tá? E outra coisa interessante, né, Augusto? Que ele quer fazer amigos, né? Sim. Ele adora fazer amigos. Uhum. E, ao mesmo tempo, o cara tá dando aula, eu tô dando aula, e aí, como ele não tá entendendo, porque ele tá sem a base inicial, né? Uhum. Aí o que ele fala? Ele fala, tudo jogado, ninguém me explica nada. Isso. Automaticamente, os japoneses, os coreanos, os chineses, o pessoal que estuda também, que é brasileiro, estuda pra caramba, aí fala, ô Anta, deixa ele explicar. Mas tá tudo jogado, ninguém explica nada, é uma bagunça. Meu Deus. Depois ele vai percebendo, ele vai interagindo, ele começa a entender a matéria e já fica feliz, entendeu? Uhum. Mas naquele momento ele é bem assim, agressivo, né? Mas dentro da agressividade da parte assim, lúdica dele. Sim, pô, sim, mas aí sim. não dá, assim não dá, não vai fazer chamada. Ele tem um mundinho dele, Sim. que é um mundo de muita gente que quando ingressa no curso, dá uma diferença muito grande de como a pessoa veio da escola, né? Uhum. Então, para ele é muita novidade, matéria nova, troca o professor, já entra, ninguém faz chamada, porque já tem a contagem rápida para não perder tempo com a chamada, né? Uhum. Sim. E ele está nessa de divulgar, né? Ele quer participar, Oferece bolacha para todos da fileira. Exatamente, né? Ele quer ser amigo de todo mundo, né? Ele quer saber das coisas, mas ao mesmo tempo ele tem aquela noção, né? Aquela percepção mais ingênua de tudo. E ele tem a namoradinha dele, a Cap. Uhum. Foram criados muitos personagens, né, para dar sustentação para esse mundo, né? Sim, do sim. Anta. Depois nós vamos mostrar todos aí que foram criados. E uma coisa interessante, por exemplo, ele vai para a Lua, ou ele escuta lá que o pessoal foi para a Lua na nave Apollo 11 e tal. Ele fala, Giba, mas eu sou muito mais inteligente, eu não quero ir para a Lua. Eu falo, você quer ir para onde, Anta? Eu quero ir para o Sol. Eu falei, Anta, mas a superfície, a temperatura na superfície do Sol é em torno de 6.000 graus Celsius, Anta. Sim, Giba, mas você não pensa em Giba, eu penso. Eu vou à noitinha. E todas essas tiradas, né, Augusto? Sim, sim. Que a gente fez na revista do curso, depois a gente vai mostrar a revista que foi feita há um tempo atrás, na revista do curso, eu coloquei no TikTok, enquanto você está fazendo desenho do Anta. No meu TikTok é @professor Gibalavras, né? TikTok. Se você puder entrar, gente, é o maior prazer, vai ser sempre bem-vindo. Por quê? Porque no TikTok eu peguei as questões mais difíceis dos vestibulares, não só difícil, questões interessantes, que tem a ver com o cotidiano, com a energia, toda a parte de remédio, a parte de água oxigenada, de todas essas coisas importantes dos vestibulares. Eu separei 5 perguntas e fiz a parte lúdica e o querido Augusto que fez o desenho. Então, se você puder, assista o TikTok, gente. Na parte final ali tem um monte de desenhos do Anta. Eles duram 3 minutos. Ele ficou direto na TV, na OTV, que era a TV Globo aqui só de Curitiba, né? Ele ficou, né, Augusto? Ele ficou. Uhum. Ele entrava 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Uhum. O mesmo desenho 3 vezes ao dia. Na parte lúdica, passar para a criança essa parte lúdica, ou de manhã, quando ela estava indo para a escola, ou depois do almoço, ou à noite, tipo 8 horas. E eu fui vendo, Augusto, que as pessoas de idade também gostavam. Sim, sim. Porque é uma coisa que muitas vezes a pessoa pensa assim, isso aí é óbvio, é coisa de criança, mas não é. Tem muito conceito de vestibular ali. E dá para entender. Se você tiver solto para aprender, você aprende. É muito importante isso, valorizar o seu tempo. Então ali no TikTok está encurtado, né? O tempo é bem curtinho e dá para entender na boa. E com a revista vocês vão perceber. Eu queria, aliás, falando enquanto você está fazendo aí, Augusto, já vamos mostrar daqui a pouco a revista. Na revista que me ajudou muito lá no curso positivo, a fazer a parte da diagramação, não foi? Isso. Editoração, como é que fala o termo, você que é dessa parte? Foi a diagramação mesmo, né? O Edson Filos.
E também tem o Edson Filhos, me ajudou muito. Edson, um grande abraço para você e muito obrigado. E nós somos muito gratos a toda essa ajuda substancial que você deu na diagramação. O Bruno Pacheco, que também me ajuda direto nas partes da diagramação. E também o querido Sérgio Reis. Essas 3 pessoas, gente, são muito assim competentes. É de uma destreza, Augusto, e em termos de tempo curto para fazer uma coisa super competente. Eu tento ao máximo, toda vez que eu vou passar ou corrigir uma prova, poder imprimir de uma coisa com classe, sabe? Porque eu acho importante o aprendizado. E o Anta está ligado sempre a isso. Eu nunca vou me desfazer desse personagem, que é a minha vida. E o Augusto está fazendo o desenho aí, está mostrando, né? Agora eu concluí o lápis. Né? Tá, e agora? Concluí o lápis? Eu vou fazer a arte final, né? Que é passar a caneta no desenho. Né? Vamos ver. E assim... Gente, vai criar vida agora o Anta, hein, gente? Eu dei uma refinada no lápis, agora vamos só seguir a indicação, né? Pessoal que gosta de desenho. Depois, pessoal querido, que consumar aí toda essa... a feitura aí do desenho que já está quase pronto, né? Não está ainda pronto, mas quem quiser pode mandar para mim na aula, gente. Eu recebo com o maior prazer, assine. Depois eu vou mostrar para o Augusto, né, Augusto? Você teria o maior prazer de ver, né, como eles desenham também. Sim, com certeza. Sem necessidade crítica, mas procurar ajudá-los também. Porque a vida é isso, um ajuda o outro naquilo que sabe, né? Uhum. Então vai passando. E educar, né, é conviver, eu sempre falo isso. Você tem que, quando você tem o conhecimento, seja de um desenho, de uma dança, como a Lara, que é bailarina também, né? Teve com a Ana Botafogo, posso falar isso, Lara? Ana Botafogo, uma das maiores bailarinas do mundo, né? Do Brasil, assim, a maior, né? Ela teve aí também gravando com a Ana Botafogo. Cada um tem a sua arte, e não só uma arte, né, Augusto? São várias. Sim. Várias competências. Isso é legal a gente trocar ideias. Você fala, mas eu não entendo nada de dança. Sim, mas converse com a pessoa que gosta. Você aprende, gente, de uma forma bem lúdica e bem fácil. Isso vale a pena na vida. Cantores, o que for possível, gente, interagir. A gente tem que interagir, porque a educação é isso, dá chance de você interagir em vários ramos. Enquanto o Augusto está pintando, eu queria só mostrar o quadro ali, né? Aquele quadro que está no fundo, que é a minha chamada do podcast, né, Lara? Dá para só mostrar um pouquinho ali? O que acontece nesse quadro? O quadro de fundo ali é o trote que teve na Federal. O trote que nós tivemos na Federal foi uma foto, né, Augusto? Esse quadro aqui. Sim. E aí o que aconteceu? Você fez um desenho em cima. Tanto é que atrás ainda tem uma penumbra das pessoas que estão participando da foto. Mas aí tem toda a emoção de cada pai que está levando o filho, do irmão, de quem entrou no vestibular, a japonesa, o negro, a loira, a negra. Ou seja, não tem nada de racismo, nada de falar de absorver assim, só o brasileiro que é bom. A gente tem que interagir, essa vida é para interagir de uma forma bem assim, com emoção e respeito, né? Eu acho que isso passa esse desenho. Você vê a alegria dos pais na hora do trote. Sim. E a gente tem também personagens do universo do Anta, né? Do universo do Anta, que a gente precisa mostrar esse universo para eles, né? Sim, tem o Amaral policial lá no canto. Olha só, cadê o Amaral policial? Tá lá no canto. Você tem depois do desenho, você mostra? Tem, a gente tem aí. Aí tem o Bonato, o gato. Eu queria falar isso para eles. A rima, nós criamos o personagem que está dando todo o ambiente para o Anta ser um ambiente salutar. Então, por exemplo, se ele faz alguma coisinha errada e tal, e vai, por exemplo, pegar o carro sem carteira, ou vai dirigir sem ver se o pneu tá bom, aí o guarda para, vem o Apolinário, o guarda rodoviário. Mas logo depois, se ele aprontar alguma, que é coisa de adolescente vira e mexe, foge um pouquinho da regra, apronta, sai com o carro escondido do pai, aí pode ser chamado quem? Amaral, o policial. Aí vem o Pinguim, estava mostrando o gelo, fusão do gelo, Ibrahim, o Pinguim. Gonçalo, o cavalo. Tem mais algum que você lembra? Eloy, o cowboy. Eloy, o cowboy. Essa rima, gente, parece bobeira. Você fala, nossa, mas como isso é óbvio e tal. Mas a pessoa lembra. Na hora do vestibular, se tiver uma parte de teoria da química, teoria da física, teoria, de um modo geral, da ciência, você lembra do que aconteceu. Puxa, o Amaral, o policial, pegou o Anta numa situação que não podia, então aquilo é proibido. Fez o teste do bafômetro, o Amaral, o policial, e o Bonato, que é o gato também que estava no carro e já tem que tomar cuidado para transitar com o gato.
tudo isso, Apolinário, o guarda rodoviário, a pessoa lembra e na hora da prova ajuda. É incrível como isso ajuda. Inclusive, Augusto, as cores, né? Sim, sim. As cores, eu primo por cores, gente, na aula. Eu acho que isso ajuda muito. Tem a parte da oxidação, perda de elétrons, eu ponho de uma cor, redução de outra, mas tem que ter o embasamento científico. Tem que ter a matéria para poder ser ministrada, visando as questões que são programadas por vestibular, né? Uhum, exatamente. E como é que está o desenho aí? O desenho está saindo. Está saindo. Então, enquanto isso, Augusto, eu vou mostrando aqui, ó. Dá para mostrar aqui o que você tem aí o livrinho aí do caderninho, só para mostrar para vocês a revista, ó. Tá. É bem legal. Vou até tirar a mãozinha do Anta aqui, ó, para mostrar para vocês. É muito legal, gente, você mexer com personagens. Você volta à tua infância também, né? Sim, sim. Muito bacana. Tá aqui, Giba. Então, ó, a revista do curso que nós fizemos muitas vezes, ó, a revista do curso tem a parte, pegar aqui, sempre tem a partezinha do Anta, né? Então tá aqui, só para vocês analisarem, ó. Mostrar algumas aqui, ó. O Anta pergunta e o Giba responde. Os desenhos todos do Augusto. Então, enquanto ele está finalizando o desenho, eu vou falar aqui, ó. Halogênios. Vocês sabem, eu expliquei recentemente isso para vocês. Halogênios são o quê? Geradores de sais. Halos significa sais, do latim sais. Gen, genética, formar. Então, a família dos halogênios, que é a antiga família 7A, que hoje é grupo 17, flúor, cloro, bromo e iodo, são formadores de sais. Você tem cloreto de sódio, sal de cozinha, fluoreto de sódio para higiene bucal. Ou seja, halogênio significa formadores de sais. Os 4 primeiros halogênios, você tem flúor, cloro, bromo e iodo. Beleza? Então, o que eu fiz? O Anta, no mundinho dele, tudo tem relação com o Anta nesse mundo que ele vive. Ele falou o seguinte, ó, halogênios, ele está pensando assim, só que esse halos é com H. Alô. Aí ele pegou o telefone e fala assim, alô Einstein, alô Lavoisier, alô César Lattes. César Lattes que era de Curitiba, né? E aí eu explico cada um deles, sempre com conteúdo de vestibular, gente. Enquanto o Augusto está finalizando, eu vou só ler aqui para vocês, ó. Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier, o pai da química, lei da conservação das massas. No sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é a fase célebre do Lavoisier. E ele morreu guilhotinado na Revolução Francesa. O Lagrange, que era um grande matemático da época, ele falou o seguinte, bastou 1 segundo para cortar uma cabeça e talvez nem um século vai existir para ter uma cabeça tão brilhante como a do Lavoisier. Então, mas o Anta está tentando ligar para isso, porque ele falou, alô Lavoisier, alô César Lattes, alô Einstein. O Einstein, só falando um pouquinho do Einstein, maior físico do século XX, maior físico do século XX. Teoria da relatividade se deve a ele. Em 1939 comunicou ao presidente Roosevelt a possibilidade da criação da bomba atômica. Isso deixou Einstein depois muito chateado, porque usaram todo o conteúdo dele, né, Augusto, para coisa bélica. Isso. E ele recebeu o prêmio Nobel de Física em 1921. Falando agora no César Lattes, que nasceu em 1924 e morreu em 2005. Ele nasceu em Curitiba, participou de experiências que resultaram da descoberta do meson, partícula nuclear. O César Lattes, gente, ele mereceu o prêmio Nobel, que antigamente falava Nobel, né? Os grandes amigos, minha mãe, doutora Alba Aparecida de Campos Lavras, que foi cientista, todos os cientistas amigos dela na época falavam Nobel. Mas com essa mudança agora eles falam Nobel. O que aconteceu com o Nobel? Com o prêmio Nobel? O César Lattes foi injustiçado no prêmio Nobel. Ele merecia ter recebido o prêmio Nobel. Beleza, um brasileiro, né? E aí vai, ó. Você tem aqui o Anta na caverna, né? Ele vai na caverna, tem o lampião de carbureto, né? Isso. Que você tem uma pedrinha de carbureto, que é o carbeto de cálcio. Você põe aqui dentro de uma garrafinha de metal e pinga água. Na hora que pinga água, o carbureto reage com a água e forma gás acetileno que sai no capacete. Aí ele acende um fósforo e ilumina. Ilumina todo o capacete. Esse é o lampião de carbureto. Os espeleologistas que desbravavam cavernas usavam muito essa lanterna de carbureto. Não tinha lanterna a pilha. Mas tudo isso é conteúdo de vestibular, gente. O carbeto de cálcio é chamado carbureto. E o Anta está olhando aqui, não sei se dá para pegar, ó. Ele está olhando, depois a gente mostra um desenho um pouco maior. Ele mostra, ó, o Anta entrando na caverna, que ele está sendo um espeleologista, estudando caverna,
E ele vê eu não vou falar o que é que daí perde a piada. Ele fala, nossa, estalactite, né? Do teto tem as pedras da estalactite, embaixo estalagmite no chão. Aí ele fala assim, tem peçanha, aranha, tem bonato, gato, e aí vai. E aí, o Dom Diego, o morcego. Ele olha os morcegos pendurados, ele fala, oi, passarinhos, porque no mundinho dele são os passarinhos que estão de cabeça para baixo. Tudo isso eu coloco no TikTok, gente. Por isso que vale a pena você assistir o TikTok. Você está aprendendo conceitos de vestibular e ainda especifica um pouco mais na teoria. E aí vai, né, gente? Mais uma coisinha aqui. Se você pegar, por exemplo, café solúvel, café liofilizado, eu explico também, né? E aí o Anta está tomando lá o café, ele fala que ele não quer café solúvel porque ele não quer ficar com soluço. Ou seja, tem inúmeras piadinhas que eu aprendi na vida com os alunos, essa troca, que eu coloco um texto que resolve questões de vestibular. E logo, eu vou até antecipar, viu, Augusto? Sim. Eu estava começando a falar com você isso, aí chegou o pessoal. Eu vou lançar um livro até o final do ano sobre tudo isso. A parte das questões de vestibulares, com o Anta participando e com os vídeos, dando todo o suporte, para que as pessoas possam perceber que a gente não precisa perder a pureza da infância. Você pode continuar brincando. Às vezes, Augusto, a pessoa fala assim, Giba, você brinca, mas você não dá matéria. Não, muito pelo contrário. Eu preparo com o maior carinho cada aula. A aula para o professor é um momento mágico, né? Então ele tem que batalhar muito para ver como que ele vai dar aquela matéria, de maneira que a pessoa possa sorrir um pouco, não é para ficar gargalhando a aula inteira, e que possa compreender a matéria de uma maneira bem mais fácil, né? Sim, exatamente. Como é que está o desenho? Vamos mostrar aí. Você vai colorir ou não? Eu vou... Ou não há necessidade? Agora vou passar os pretos aqui. Vai passar agora, ó, só para você visualizar. Porque muita gente fala, ele levou feito o desenho. Não levou feito, gente, não levou. E uma coisa que eu queria falar também com vocês, da importância dos pais, né? Passe para os seus pais também esses conteúdos, gente. O que é óbvio para uma pessoa, você falar, mas o meu pai ele fez engenharia, tudo bem, mas ninguém está totalmente informado em todos os ramos. E se você passar para o teu irmão mais novo, ele já vai se inteirando dessas coisas que o mundo que o cerca, né? Ou seja, a ciência tem que estar presente em tudo, a gente tem que valorizar a ciência, né, Augusto? Isso. Sempre valorizar a ciência. Por quê? Porque a ciência, muita gente fala, mas a ciência ela cria bomba atômica, ela cria coisas nocivas à sociedade, às vezes remédios que, assim, inseticidas que fazem mal e tal. Mas veja, gente, a ciência, o principal compromisso da ciência é com a geração de novos conhecimentos. Porém, as aplicações desses conhecimentos vão depender muito da postura ética de quem as determina. Então é preciso confiar na ciência e acreditar na ciência, porque tem que ter uma ética, essa ética é fundamental. Da mesma maneira que a radioatividade está presente na bomba atômica, ela está presente também em bomba de cobalto na tentativa de minimizar as células cancerígenas, toda essa parte de iodo radioativo. Então a gente tem que saber discernir que lado que a gente vai. Por isso que é importante a educação, desde o ensino fundamental, a pessoa já ter noção do que é a ciência, né? Isso eu acho que o aluno tem que se conscientizar, né? Em cada aula. Por isso, pessoal, uma coisa, deixa eu até tomar uma aguinha aqui, ó. Às vezes, Augusto, você foi aluno, você sabe disso. O aluno fala assim, professor, eu não gosto do jeito que aquele professor fala, ou não gosto do cabelo daquela professora. Pessoal, não é isso o mais importante. O mais importante é você perceber que cada professor está se dedicando ao máximo para que você se desenvolva, para que você tenha um embasamento suficiente para progredir na vida. Então não é porque você... Imagina, você vai implicar por causa de um brinco, de um cabelo, do sotaque, não tem nada a ver. Aproveite o positivo, dá de mão beijada para você um monte de coisas interessantes, gente. Seja na biologia, seja em português. Português é a matéria mais importante, porque a linguagem, com essa linguagem, você pode ir bem em redação, você pode entender perfeitamente o texto do Enem, né? Sim. Você passou por isso, né? Passei. Na verdade, a gente, para poder escrever bem, a gente tem que ler bem, né? A gente precisa ler coisas, textos
que tenham a ver com as provas, né? Saber estar antenado nas coisas do cotidiano, nas questões políticas, nas discussões atuais, né? Nos dilemas que estão, o que o pessoal está debatendo hoje. E tem que ter respeito por todos os lados, né? Exatamente. Tem que respeitar o ser humano. Sim, sim. A gente tem que saber emitir uma opinião, mas uma opinião embasada, né? Não com base em achismo, mas algo baseado em fatos. E Augusto, fale pro pessoal ali, quem vai fazer direito assim, a importância do português no direito e da etimologia. Sim, exatamente. Eu tenho 2 formações, né? Uma é em publicidade. Você se formou onde? Eu me formei na Federal. Do Paraná, né? Na Federal do Paraná, né? Foi o que me levou a trabalhar com desenho por muitos anos, né? E depois eu acabei fazendo faculdade de Direito, né? E no Direito, uma coisa que eu aprendi é que você precisa escrever muito e precisa escrever bem. Então a gente tem que ler muito, estudar muito, tá? Sempre aprimorando os nossos textos, até para poder exercer bem essa profissão, sabe? Direito é basicamente escrever, é basicamente argumentar, né? Você apresentar as suas teses para o juiz, se você for um advogado, ou o juiz tem que fundamentar a decisão, né? Sempre escrevendo, ou citando uma lei, tá? Mas sempre argumentando, para tentar convencer, né, de que o seu ponto de vista está correto. E se bobear ali e errar, fica ruim, né? Sim, fica difícil. Sim, Daí a importância de escrever na profissão do direito, né? Nas diversas funções que existem, né? E uma coisa, porque está tendo muito isso de inteligência artificial. Sim. Então o cara vai fazer um trabalho, já pega ali, já faz e entrega. Isso precisa tomar muito cuidado nessa hora da aprendizagem, né, Augusto? Sim. Você tem que absorver direitinho aquilo, escrever, pensar, digitar, mas você tem que... Não adianta só ler, né, rapidinho, é isso aí, tal. E hoje tem uma tendência muito grande de ser muito rápido, né? Sim, sim. Para consolidar a matéria mesmo, que você fique seguro quando cair numa prova, você tenha segurança naquilo que você vai falar. Exatamente. Para isso precisa de embasamento, precisa ter estudado, né? Precisa ter estudado muito, né? Ver diferentes pontos de vista, né? Saber, para você chegar a uma conclusão, né? E assim você querer comprovar a sua tese, né? Você provar a sua tese, tá? E que daí para querer convencer, né? No caso o juiz ou o promotor. Então daí a importância de você ter uma boa escrita. Tá? E você no positivo, você treinava muito redação? Eu treinei bastante, né? Eu ia nas aulas, tá? E era sempre o professor sempre levava algum tema atual, né? Isso é importante, né? Na época, justamente, porque a grande probabilidade de cair alguma coisa no vestibular, né? Era alguma coisa que aconteceu naquele ano. Então tem que estar sempre lendo alguma coisa, acompanhando o jornal, acompanhando os noticiários. Tá? E manter sempre atualizado. Mas isso não é uma coisa só que eu recomendaria que é para o vestibular em si, mas é para a própria vida, né? A vida a gente tem que estar sempre bem informado, tem que estar sempre acompanhando boas fontes de informação. Checar, né? Checar, exatamente. Checar os dois lados. Às vezes tem um determinado meio de comunicação que você não gosta ou não tem aquela afinidade, mas às vezes é bom até para a gente saber o que o outro lado ali está pensando, sabe? Então assim, o quanto mais de informações a gente tiver, é melhor, sabe? E isso é uma coisa que vale para a vida, tá? Mas tem que saber filtrar, né? Tem que saber filtrar, exatamente. E você está falando em vida, enquanto você está acabando o desenho aí, eu quero relembrar uma coisa, até deixei anotado aqui, acabei esquecendo de falar para vocês, uma frase do Einstein. O Einstein falou o seguinte: a ciência só tem sentido quando serve aos interesses da humanidade. Então veja a importância por isso que ele ficou muito chateado com a bomba atômica, né, Augusto? Sim, sim. Porque ele era um cara tremendamente humanista também. E a gente tem que valorizar isso, né? Justamente, porque a ciência ela tem que servir ao homem, né? Ao ser humano. E ela não pode ser um instrumento de destruição, algo que faça algo nocivo contra o ser humano, né?
E na pergunta, né? A necessidade de perguntar. O positivo dá muita chance, mas muita, para que o aluno tire a dúvida, né, Augusto? Você vivenciou isso 2 vezes, você fez 2 vezes o positivo, né? Sim, uma quando você era mais novo, que entrou em publicidade, depois isso, em direito, né? Depois em direito, exatamente. Tem toda a assessoria, Matheus, Cordeiro, Fábio, o Brás, todos, sabe, toda essa parte, gente, o Nadim, eles dão toda a sustentação, quer dizer, o professor está ali para te ajudar, mas você tem que mostrar para ele que você está querendo ajuda, porque às vezes a pessoa se fecha e não dá nem liberdade do professor se aproximar para explicar. Então aproveite, nós estamos aí para te ajudar, gente, nessa reta. E eu queria agradecer de coração, ainda mais com a parte lúdica do ANTA, todo o carinho que a gente recebe. Vou falar da minha pessoa, por vocês, alunos. Meu Deus do céu, vocês são muito carinhosos. Eu queria... Augusto, até você estava falando sobre isso ontem. Sim. Nós encontramos os alunos, né? Depois os meninos estavam tudo ali lanchando, né? Sim. Mas o carinho que eles recebem a gente é de partir o coração, gente, porque é muito legal isso. O respeito, sabe? Na verdade, Giba, é que você sempre, da mesma maneira que você é na sala de aula, você é no seu dia a dia, no trato com as pessoas no dia a dia. Então, todo mundo, né? Muita gente te conhece, né? E os alunos sempre têm esse carinho, né? Porque percebem essa honestidade, essa verdade nas suas ações. Nas atitudes, né? Mas eu faço questão, que nem o pessoal da limpeza do Positivo, um beijão para vocês também, as tias da limpeza, os tios também que estão ajudando ali, porque um depende do outro, Augusto. Nessa vida a gente tem que interagir, porque um depende do outro, não tem como, sabe? E tudo que rola no vestibular, gente, quem andou prestando no meio do ano, porque muita coisa no meio do ano ainda não tinha dado a matéria, que vai ser no segundo semestre. Muitos vestibulares perguntaram algumas coisinhas a mais, que não estavam ainda, não foram ministradas ainda. Não desanime, gente, não desanime. Anote o seu errinho. Você fazia simulado, Augusto? Eu fazia algumas vezes. Né? Mas é importante, viu? É muito importante, porque, queira ou não, o simulado, para o nome diz, é uma simulação ali daquele ambiente de prova do vestibular, né? Então é uma forma do aluno já sentir, já prever o que vai acontecer com ele ali no momento que ele vai fazer a prova lá no vestibular, quando estiver valendo. Então ali ele já tem uma ideia, né, do que espera por ele quando ele estiver lá sentado, né? E até para ele se acostumar com isso, né? E aprender no erro, né? Exatamente. A Ana Letícia, que se formou no ITA, foi aluna do Positivo, que foi meu último podcast antes do Augusto, né? Agora o Augusto, ela falou de uma importância lá no ITA, eles deixam você fazer a prova lá nos alojamentos, mas você tem 4 horas para responder. Sim. Mas não é para colar. Aí muita gente me questionou, falou, Giba, mas se der moleza eu colo. Não, gente, não cole, porque aquilo você vai precisar na hora do vestibular. Então, para que se enganar com isso? Você vai gabaritar um simulado que você não sabia quase nada. Não pode, gente, é para a tua vida. Isso que você tem que começar a sacar, é para a tua vida. Não é só para passar de ano, é para a tua vida. Se você vai precisar daquilo no vestibular, aquilo vai te ajudar a fazer o curso que você quer, valorize, gente. Tire a dúvida, faça, e mesmo que você erre, veja por que você errou, procure o professor, procure os assistentes, que também são professores, e aí o que acontece? Você vai ter todo o apoio. E anote o que você errou, para você não errar de novo. Porque é natural, né, Augusto, que a pessoa acaba incorrendo no mesmo erro. Sim, não, é natural. Na verdade, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Que com os acertos. E nunca mais vai esquecer daquele erro se você marcar, né? Sim, agora você passa batido e fala, não quero nem ver a resolução. Vocês têm o pose play com as resoluções de cada questão, todo esse embasamento. Quando teve a pandemia, o professor Alceu, fantástico, ele adaptou, ele e o professor Renato, eles adaptaram o Augusto de uma forma impressionante, a velocidade para ajeitar, para conseguir continuar dando todo esse conteúdo sem perder uma aula. Quer dizer, tivemos que gravar, foi uma dificuldade tremenda, mas foi uma superação maior ainda. Isso que é mais importante, a gente superar nesses momentos de crise, né? Que a gente tem que fazer isso para superar, né? Sim. E na verdade, assim, o aluno que está fazendo vestibular,
às vezes ele pode se deparar ali com aquele problema de, nossa, eu tô tão cansado, eu não aguento mais E essa estudar. fase começa a ficar cansado Sim, nisso, né? É natural. Né? Mas uma coisa que eu acho importante para esses alunos que chegam nessa... que o vestibular é um caminho, tá? Você está lá, mas é uma forma de você adquirir conhecimento, sabe? Às vezes deixa um pouco o vestibular de lado e tenta desfrutar do caminho ali, até você chegar lá. Você tenta desfrutar do conhecimento que você está adquirindo naquele momento, tá? Porque isso não vai ser útil só para o vestibular, isso vai ser útil para a sua vida, tá? Fale para eles. Sim, e é uma coisa até que tem muito nas revistas do curso ali, que vai estar no teu livro mais tarde, é que você pega fatos do cotidiano, ali o Anta tomando um café solúvel, tá? Liofilização, né? Exatamente. E tem a explicação científica ali de como é produzido esse café, sabe? E são coisas que a gente nem se toca ali. A gente só vai lá, só toma o café, né? Mas você pensa, puxa, mas que interessante. Tá no dia a dia, né? Tá no dia a dia, né? Tem muita coisa do dia a dia que é realmente muito interessante, né? E outra coisa que você presenciou também desde a tua época, o Alceu sempre se preocupou com isso. O professor Renato também. Os dois, né, são fantásticos. Sempre que quando você está naquela fase que você já não lembro mais nada do primeiro semestre, e agora como é que eu vou fazer e tal, vem revisão. Sim. Então o Positivo está sempre pensando em vocês. Sempre, gente. Não é demagogia. Você fala, você fica adulando, poxa. Não é, pessoal. Ele está focado para o seu preparo para o vestibular e para a tua vida. Então aproveite as redações que são com o Gabriel. Todo mundo, sabe, os assistentes, a Gabriela, o Roberto, todo mundo dando apoio, gente. Mas você tem que fazer a tua parte. Se você não fizer a tua parte, não adianta, né? Dá todo um recurso para você e você ficar estagnado, esperando, mas não vai cair isso, isso aí não cai e tal. Então tem que estar ligado nisso aí, né? Essa parte de redação, ela não é importante só para o Enem, mas é para a vida. Porque um dia você vai ser um profissional, vai ser um médico, vai ser algum cientista, ou qualquer outra profissão, você vai precisar escrever para alguém, um e-mail, vai ter que se apresentar para alguém. Então é muito importante você saber escrever, né? Saber conversar, falar bem, se comunicar, tá? Então essa parte de português nunca negligenciem, porque a gente sempre vai precisar para o resto da vida, sabe? Em tudo, gente. Se você pega a biologia, tem o professor Pedrão, estupendo professor, tem o Diego, tem o Lica, a Rosalie de inglês. Meu Deus, vocês estão cercados da nata, ou seja, o pessoal que se dedica, a vida dedicada a isso, mais de 20 anos, quase todo mundo ali se dedicando, né, a essa parte. O professor Fábio de literatura também. Então, isso o professor Fábio também já está convidado, hein? Professor Mocelin, professor Daniel, sabe, vocês têm uma gama de possibilidades de se diferenciar na hora da vida, de poder ter recursos maiores para conseguir atingir o seu objetivo, não é, Augusto? Isso mesmo. Como é que está o nosso desenho aí? O desenho, já terminei a parte do... Agora vai colorir? Agora vamos pintar. Vocês podiam dar nota, né, para o desenho do Augusto aí. Pode variar de 9.8 a 9.9 e 10. Beleza? Isso é o que eu dou. Não é, Lara? Está super bem feito o desenho aí. E uma outra coisinha, eu queria mostrar, Augusto. Sim. Depois os outros desenhos, para eles verem a riqueza dos traços. Sim. Tem todos os adesivos, né? Os adesivos tem bastante. Você aí. pode passar aí para mim? Eu vou mostrar para eles agora aqueles desenhos bonitos que você tem no computador, não tem? Como é que é? Ele está lá no... Ele está no... Eu não sei se tem como mostrar tem os como desenhos mostrar, na tela. Lara? Tem, aqui, vou mostrar aqui para eles. Vou mostrar aqui. Essa aqui que vocês cansaram de ver e falam às vezes na aula. Que matéria puxadinha, hein? Matéria puxadinha. Por quê? Porque é o que cai no vestibular. Mas você está super por dentro. Isso aqui é só o Anta que ele está pensando. Que matéria puxadinha. Você pode ver pelo semblante. Tudo isso tem também, gente, lá no TikTok. Ele está suando aqui.
E a Moira, a loira, o Augusto também faz o desenho. É tudo relacionado, o finalzinho do nome, com a personagem. Loira, Moira, Lorena, Morena. Lorena Morena. O Anta. Vou mostrando enquanto ele está finalizando o desenho aí. Aqui aquela, tudo jogado, ninguém explica nada. Se você for ver o semblante, todos os outros estão entendendo e um pedindo silêncio para o Anta. Psh, psh. Outra coisa que é importante. Essa aqui, pessoal, semana que vem, daqui 2 semanas, nós vamos falar de energia livre de Gibbs. ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Esse ΔG é energia livre de Gibbs, a variação de energia livre. Ela está relacionada à espontaneidade de um processo. Se o ΔG for negativo, o processo é espontâneo. Se o ΔG for positivo, é um processo não espontâneo. Se o ΔG for 0, o que acontece? Está em equilíbrio químico, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Isso aqui já é uma questão de segunda fase de vestibular. E o Anta, tá vendo o Japa, né? O Japa tá aproveitando aí. Vou fazer uma música pro Japa. Unha que conha que ne xinga curete, yama no tera no hanega naru, o tetetsuna que deshina kaero, karasuto isho ni kaeri macho, jin jin jin. Os japoneses, os coreanos, os chineses, os brasileiros que estão estudando, eles conhecem bem esse ΔG. Então esse ΔG é ΔH menos T ΔS. O que acontece aqui? O japonês está mostrando a fórmula. Beleza? Mas poderia ser um chinês, um coreano, um brasileiro. E o Anta, ele está assustado, porque as suricatas, gente, são as pessoas queridas, as nossas amigas, a gente até brinca isso no intervalo lá, né? As suricatas. Por que suricatas? Porque elas estão querendo desfrutar do momento, mas elas não estão estudando muito. Então elas estão assustadas com o ΔG igual a ΔH menos T ΔS. E o Anta está mais assustado ainda, mas como ele é um cara super alto astral, ele pensa que é uma brincadeira. Então ele está olhando assim, achando o quê? Que está fácil pra caramba. E aí você vê, ó, ele está imitando as suricatas, porque ele vai muito na imitação, né? Ele quer ver o que está acontecendo com as pessoas. Beleza? Então essa suricata é legal, porque quando as meninas queridas... Nossa, vocês são apaixonantes, pessoal. A maneira que vocês se portam, os meninos também... Todas as salas, tanto a sala lá de cima quanto a sala de baixo, vocês são muito queridos. Até quando a gente está indo embora, o carinho que vocês nos recebem, olha, isso é eterno. Eu tenho certeza que o querido Marcel também falou a mesma coisa do carinho dos alunos aí, o Fábio Carneiro. Olha, os professores têm muito orgulho de estarem o quê? Convivendo com vocês. Vocês dão um alento, a gente vai para aula como se não fosse aula, sabe? É super prazeroso poder ministrar aula para vocês. É do fundo do coração isso, gente. Não é mentira, não. E se você der uma olhadinha, quer ver? Eu vou pegar aqui. Essa é bonitinha. O Anta querendo fazer amizade, né? Eu sempre insisto na importância de fazer amizade. Ele está falando assim, quer ser meu amigo? Ele quer fazer amizade, né, Augusto? Isso. Tá? Porque é o que vale na vida. Essa amizade a gente nunca esquece. Isso aqui era uma brincadeira que tinha na televisão, é dos Estados Unidos também, né? Aham, isso. A pessoa fica na cabine telefônica e o cara pergunta de fora. O cara, na verdade, sou eu que estou perguntando aqui, né? Aí ele fala assim, você só pode responder sim ou não. Quando a lâmpada acende, você responde. Aí o cara perguntou assim, o Anta estava dentro da cabine. Você tem certeza que quer trocar a Ferrari premiada? Ele tinha ganho a Ferrari premiada. Por essa mosca, e mostrou uma mosca. Ele não sabe qual foi a pergunta. Porque na hora que acende a lâmpada, ele tem que dizer sim ou não. A família dele desesperada. A capivara ficou desesperada. Falou, meu Deus, se ele falar assim que quer trocar a Ferrari por uma mosca, eu estou perdida. Meu Deus. E ele fala, sim. E aí perde a Ferrari e ganha uma mosca. Quer dizer, é uma brincadeira. Tudo que for possível que está transitando, a gente tenta negociar com as músicas atuais, né, Augusto? E tem essa questão multidisciplinar do Anta, que você colocou o nome científico da mosca. Ah, é verdade, pessoal da biologia, e olha só, hein? Diego, Pedrão querido, o Lica, musca domestica. O Augusto se preocupava também com essa etimologia para poder passar isso para vestibular e ajudar de alguma forma. Beleza, pessoal? Como é que está a pintura aí, Augusto? Está indo? Está indo. Está quase acabando aqui já. Nós ainda temos um tempinho, mas
Eu vou falar outras coisas aqui que eu vivenciei na minha vida. Muita gente fala assim, você criou o ANTA em São Paulo? Sim, eu criei o ANTA pela seguinte necessidade. Lá no curso Anglo de São Paulo tinha a turma de exatas, biológicas e humanas. E tinha também o pessoal que ia prestar para o Itamaraty e tal. Aí o que acontecia? Ninguém queria dar aula de química para a turma de humanas. Por quê? Porque normalmente, ainda mais naquela época, Augusto, Sim. era direito, para prestar para direito, engenharia, medicina, odonto e um pouco de história, um pouco de geografia, mas não muito. Isso mudou radicalmente, né? Teve uma amplitude incrível de outros cursos. Até a parte de zoologia, várias coisas fantásticas aí, que tem tanta valia quanto o lance da medicina, odonto. Todas são importantes, depende da tua carreira. Mas aí o que acontece? Ninguém queria dar aula de química lá, na turma de humanas. Por quê? Porque eles não tinham interesse. Você vai começar a dar uma aula de química, Augusto, você começa já a falar difícil, o aluno vai embora. Sim. Ele tem ojeriza, né? Ojeriza parece o alface, né? Você fala, alface, como é que tá a alface aí? Tá áspera? Não, o japonês fala, ojeriza, né? Ojeriza, a folha tá bem lisa, ojeriza. Piada não foi legal essa não, né? Mas aí o que acontece? O cara que ia ministrar aula de química, ele não aguentava, porque os alunos ficavam assim, hostilizando, é muita fórmula, muita não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, né? Aliás, minha mãe me ajudou muito nisso, meu pai também. Meu pai, Gilberto Lavras, que é cirurgião, já faleceu, minha mãe também já faleceu. Foi uma gratidão enorme que eu tenho pelos dois. Eles falavam da importância da leitura e relacionar com o cotidiano. Aí eu tive um estalo, eu falei, poxa vida, eu vou criar um personagem que entre no mundo do pessoal de humanas. O Ieso me ajudou muito nisso também, o Ieso foi meu aluno, mas depois que ele sempre me ajudava na procura de coisas interessantes aqui em Curitiba, para buscar todas as aplicações da química no cotidiano e junto com a literatura, tudo isso. E eu agradeço muito você também, viu, Ieso? Que embora foi meu aluno, né? Mas aqui você já me ajudou muito, muito. Então o que eu fiz? Eu criei essas coisas do ANTA que eu interrompia a aula e fazia um comentário ou de história, ou de geografia, ou de geologia. Eu lia tudo que era possível. E intercalando. Com isso, eles começaram a ficar interessados. Porque eles falaram, puxa vida, né? Isso aí pode cair em vestibular e não é tão difícil. H2O, porque eles não sabiam o que era molécula, o que era átomo, o que era íon. E quem é meu aluno sabe que eu pego sempre do mais fácil até chegar no mais difícil. Nunca eu inverto para querer ter soberba de falar uma coisa difícil e tal. Eu acho que o professor tem que ter essa humildade de respeitar a dúvida do aluno. E se a gente puder trazer o aluno para o mundo do conhecimento, depois fica muito mais fácil. Augusto, como é que está aí? Nós estamos com o tempo se esvaindo. Dá para mostrar para eles? Acabei de tá certo aqui. Mostre para eles aí. Vamos esticar aqui. Olha lá, onde a Lara está pegando aí? Olha o desenho do... Gente, ele fez ao vivo, hein? O maior respeito que eu tenho pelo Augusto e um carinho enorme pela família dele também. Então, Augusto, deixa eu cumprimentá-lo, que sempre fica aquela dúvida, né? Sim. Cumprimentar ou cumprimentar? Cumprimento, você vê quanto tem de cumprimento essa mesa. E cumprimento vem do verbo cumprir, né? Beleza? Então, eu estou cumprimentando por isso. Sim, sim. Fale para eles, Augusto, o pessoal que tem dom para desenho, dá para ele conciliar uma medicina com a atitude de desenhista, de... Não, dá, com certeza dá, né? Na verdade, a gente tem que... O desenho, ele exige um eterno estudo, tá? Até hoje mesmo não trabalhando mais profissionalmente com o desenho, eu continuo estudando, sabe? Porque é uma coisa que eu faço para a minha vida, né? Agora, medicina, eu já conheci algum médico que é desenhista também, sabe? Tem muitos físicos que são músicos. Sim. Tem tudo a ver, né? O Einstein tocava violino. Exatamente, né? Dá para conciliar essas atividades, né? Porque você pode levar a atividade artística como um hobby e ao mesmo tempo ser um médico, né? Nada impede, né, de você exercer essas duas atividades, tá? Mas tem que estudar e tem que ralar, porque daí você vai ter que, né, para ser médico você precisa não só estudar para o vestibular, estudar muito, mas também
você como médico precisa se especializar, precisa... Mas dá para conciliar no hobby, piano, música, desenho, né? Sim. O Carlos Drummond de Andrade, acho que ele ocupava um cargo no governo e ele era escritor também, né? Eu falei também do Paulo Vanzolini, amigo da minha mãe. Sim. Ou seja, gente, tem que mandar bala no estudo também. E para terminar, Augusto, vou terminar com a frase que você conheceu da minha mãe, né? Se o melhor é possível, o bom não é suficiente. Acredite em você. Pense positivo, você vai vencer. Vamos dar um tchauzão para eles aí, Augusto? Valeu. Quem quiser pode interagir com a gente, que a gente ajuda na medida do possível, né, Augusto? Sim, se alguém quiser ir para esse ramo de desenho, falar com você também. Estou às ordens aí, para quem quiser ter alguma dica, alguma recomendação de livros, de escolas, Então, a gente está às ordens aí. É só entrar em contato com a gente aqui por intermédio do Giba, né? Pode ir que a gente passa para ele, tá bom, pessoal? Beleza? Beijão a todos aí. Beijo, e muito abraço. sucesso, pessoal. Valeu, tchau. Obrigado.